Vamos, sobre a graça do nosso bom Deus, já que nós temos escola, damos por aberta a nossa sessão. Segmento da pauta, Tereza. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 29ª reunião de 11/11/2021. Como a ata foi apresentada e enviada aos novos membros com antecedência, foi feito algum pedido de alteração, inserção ou retirada de algum assunto? Não. Como não teve nenhum movimento, nenhum pedido de alteração da ata, em votação. Para mim está ok. 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 Ok também. Uma vez votado por unanimidade, a ata foi aprovada. Próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Giovano Espírito Santo Batista. Processo número 2021-00293312, interessado União Transporte Interestadual de Luxo S.A., auto de infração 40.817, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto-infração número 40.817, lavrado em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673/2014. Consta dos autos que o suposto transporte irregular de uma passageira, Meire Lúcia Pereira, se deu em seu desembarque no terminal rodoviário de Rio Verde, Goiás, e cujo embarque se deu em Santa Rita do Araguaia, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 312/2021, e AR recebida em 17/9/2021. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente faz um relato da autuação e em seguida entende que o auto-infração padece de vício. 2. Que a empresa não detém concessão estadual para executar seccionamento não autorizado em trecho intermunicipal. 3. Que a empresa não comercializa bilhete em trecho intermunicipal. No entanto, exerce legalmente o seu direito em sessão autorizado na cidade de Santa Rita do Araguaia, Goiás, e Rio Verde, Goiás. 4. O embarque e desembarque de passageiros é algo facultativo e não cabe à empresa ferir o direito de ir e vir. 5. Que não comercializou o bilhete de passagem para o trajeto Santa Rita do Araguaia, Goiás, para Rio Verde, Goiás. 6. Que as localidades de Santa Rita do Araguaia, Goiás e Rio Verde, Goiás, integram as seções autorizadas pela RNTT na linha Cuiabá-Mato Grosso, Rio de Janeiro, RJ. Assim não há de se falar em transporte intermunicipal de passageiro, conforme se vê no esquema operacional da linha número 11001600, que tem autorização da NTT para operar a referida linha. 7. Entende que a empresa não cometeu qualquer irregularidade que justifique a lavratura do auto-infração. 8. Ao final, requer a nulidade do auto-infração. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade e, desta forma, passo a analisá-la quanto ao mérito. 1. A empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A. comprovou nos autos que tem autorização da NTT para operar a linha 11001600, Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, RJ. 2. No esquema operacional desta linha, consta os pontos de parada nas localidades de Santa Rita do Araguaia, Goiás e Rio Verde, Goiás. 3. Comprovou nos autos que não emitiu bilhete de passagem no trajeto caracterizado como transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. 4. Após criteriosa análise, entendo que a instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A. realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto de Santa Rita do Araguaia, Goiás, para Rio Verde, Goiás, consoante se vê no auto-infração número 40.817, e relatório circunstancial. A simples referência no bilhete de passagem de uma possível cobrança de taxa de embarque, abre aspas, carimbo,
parêntese, carimbo no bilhete de passagem, fecha parêntese, que consta dos autos, indubitavelmente não comprova o ilícito caracterizado no auto de infração número 40.817. Acrescente-se a isto que a simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado também não comprova que a empresa realizava o transporte rodoviário internacional de passageiros do Estado de Goiás. A coordenação de fiscalização de transporte comprova tal fato, pois foi instada a se pronunciar conforme despacho número 162/2021 e o fez dos termos do despacho número 509/2021, afirmando textualmente, abre aspas, informamos que todos os anexos referentes ao auto de infração são os anexados ao processo. Não consta a declaração da passageira por escrito, só o relatado pelos fiscais, conforme relatório circunstanciado, e foto da taxa de embarque do terminal de Santa Rita do Araguaia, comprovando o embarque no local. Esclarecemos também que a orientação é de que sempre que seja colhida a declaração por escrito, porque serão feitas as operações necessárias para o cumprimento que for gerado através do aplicativo. Fecha parênteses. Assim, na dúvida, faça a inexistência de provas baseada na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos, no auto de infração 40.817. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.817, em decorrência de que ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, um agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei número 3.569/1999 e o artigo 34 do Decreto 9.533/2015. Nobre membro, Gilvan, lê o seu relato. Gilvan, só uma questão de posicionamento. No parágrafo 2 da fundamentação e voto, e no 4, está escrito para Verde, Goiás. Seria interessante complementar Rio Verde. Rio Verde, não? Ok? Tá, uma vez lido o relato do meu Gilvan e a gente pedindo fazer as correções para evitar problema, a palavra está aberta aos demais membros. Eu acompanho o relatório do companheiro Gilvan, né, pela anulação do auto de infração. Demais membros, alguma ponderação? Voto com o relator. Uma vez nenhuma ponderação, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto, né, com o relator, né, pela anulação do auto de infração. Nobre secretário, consignada na ata que o auto de infração foi em votação por unanimidade por sua anulação. Próximo processo da pauta. É o item 3.2. Gilvan, liga seu microfone. Puxa a porta para mim, por favor. Processo número 2021-002932-17. Interessado, Juarez Mendes de Melo Limitada, inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297, CG. Colocaram matéria em serviço veículo sem condições de segurança. A defesa é tempestiva, data de 4/10/2021. Relatório. Trata o processo do auto de infração número 40.808, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo Limitada, com base no inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007 CG, por colocar uma matéria em serviço o veículo sem condições de segurança. A empresa colocou em serviço o veículo de placa MGK 2463, com uma trinca do lado esquerdo do para-brisa, ou seja, do lado do motorista. A referida trinca vai de uma borda à outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo, conforme se vê na descrição da infração. Na descrição consta também que a GR, antes desta autuação, determinou a correção desta irregularidade ao abordar este veículo em serviço no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, em Abadia de Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 298/2021, e a R, recebido em 20/9/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 4/10/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato.
Neste documento, inicialmente faz um relato da autuação e em seguida acrescenta: 1. Que no início da viagem, a referida trinca estava dentro dos padrões, não afetando a área crítica de visão do condutor do veículo. 2. Que no decorrer da viagem de Goiânia para Vicentinópolis e vice-versa, a trinca aumentou e que isso não atrapalhou a visão do motorista. 3. Que ao final da viagem em Goiânia, sede da autuada, o veículo foi reparado. 4. Ao final requer o cancelamento do auto de infração. Em síntese, é o relatório, fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 32 da Resolução 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, uma trinca do para-brisa esquerdo passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. 2. A própria empresa, em sua defesa, admite tal fato, embora entenda que a trinca não comprometa a visão do condutor, e esclarece que o veículo foi posteriormente reparado. 3. Acrescenta-se a isso, a título de agravante, que antes dessa autuação, a empresa foi advertida para reparar o para-brisa identificado ao abordar este veículo em serviço no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, em Abadia de Goiás. 4. A empresa também é reincidente específica, consoante se vê no despacho 298/2021 CFT. A resolução número 216 do CONTRAN, de 14/2/2006, fixa requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas. Em seu artigo 4º estabelece, abre aspas, artigo 4º, nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor, conforme a figura ilustrativa do anexo desta resolução, é aquela situada à esquerda do veículo, determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante, de direção paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante, fecha aspas. No auto-infração está caracterizado que a trinca vai de uma borda à outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. Assim, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas e que comprometem a segurança de acordo com as diretrizes da resolução do contrato. É importante destacar que compete a GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, no ser do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto número 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto à auto-infração número 40.808, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta os autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 40.808, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante de que a defesa é não conhecida, em decorrência de não atender a requisito básico inerente à correção da representação processual, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais. Eu só queria tirar uma dúvida, Gilvan. Parece que eu escutei você falando que esse veículo foi abordado em Abadia de Goiás e foi pedido para reparar o problema. Foi nessa viagem ou noutra? Em outra viagem. Ele foi abordado, advertiu para fazer a correção. Okay. E a correção não foi feita. E depois tem outra fiscalização, ele foi autuado. Ok. A palavra está aberta aos demais membros.
Esse tipo de problema no para-brisa é muito sério, né? Tinha que, eu acho que não deveria permitir o veículo circular. No meu carro, por exemplo, eu não circulo com ele com para-brisa trincado, que pode... Ainda mais na visão, a área crítica do motorista, né? Porque aquele Exatamente. de uma hora para outra pode estourar, né? Eu vou falar uma coisa para você. A foto daquele pneu me preocupou muito mais, você quer saber? Porque eu acho que o fiscal falhou e não... Ele só botou no relatório, mas tinha que ter falado prontamente, até mesmo lá no ato lá do vídeo. Mas tudo bem. Ele poderia ter retido o veículo. Poderia ter. A minha concepção seria essa. Eu achei que foi assim, um pouco confuso em relação a essa trinca, 50 centímetros, 40 centímetros, para caracterizar, né? Mas tá não é o problema, mas ela tem que circular toda a área do motorista. Ela vai de um ponto a outro, da metade do para-brisa até o outro extremo, está caracterizado. Então, se ela for de um extremo ao outro, caracterizou aí a trinca. Desde que ela passa naquele campo de visão, né? Exatamente. Se ela só lá lateralzinha, aí não é problemático nesse ponto. É porque ele interfere no campo de visão, mas o pneu eu fiquei mais preocupado. Os demais pneu, né? O pneu salta aos olhos lá, né? O negócio está totalmente careca. Tá bom, parece que ninguém quer se posicionar em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Eu acompanho o relator no voto. Uma vez após a votação, vamos considerar na ata que o processo foi votado e por unanimidade pela manutenção de ordem de fração. Próximo item da pauta. Item 3.3. João, seu microfone está desligado. Obrigado. Interessado, Expresso Bahia Limitada, processo 2021-002-934-48, número do auto 40.832 e 26/8/2021, inciso 61 do artigo 12 da resolução 297-CG, que é utilizar veículo não registrado na GR. A defesa é tempestiva. Relatório. Trata o processo do auto de fração número 40.832, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 61 do artigo 12 da resolução 297/2007-CG. A empresa utilizou veículo não registrado na GR para realizar a viagem do transporte rodoviário de passageiros no estado de Goiás ou trajeto da Uberlândia, Goiânia. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 337/2021, e AR recebido em 20/9/2021. Notificado apresentou tempestivamente sua defesa em 7/9/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: inicialmente menciona a total ausência de provas para comprovar o ilícito supostamente praticado pela empresa Expresso Maia Limitada. 2. Menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. 3. Entende que não existe provas para comprovar a suposta prática do ato caracterizado na autuação e, desta forma, não deve ser prestigiada a presunção de inocência da impugnante. 4. Ao final, requer que o auto de infração, lavrado em nome da empresa, seja julgado improcedente. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou o veículo não registrado na GR para realizar viagem do transporte rodoviário em termos de passageiros do estado de Goiás, no trajeto de Uberlândia a Goiânia. Após consulta de que trata o despacho número 163/2021, a coordenação de cadastro e licenciamento, instada a se manifestar, confirmou que o veículo de placa NTP 3525 está em situação irregular, consoante se vê no despacho número 2279/2021. Acrescente-se a isto a título agravante, que o veículo de placa NTP 3525 está em nome de terceiros, Autoviação Novo Horizonte Limitada, consoante se vê no espelho cadastral do Detran Goiás. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 40.832.
É vedado utilizar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros veículo não registrado na GR, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 34 da Lei 18.873, de 2014, e inciso 61 do artigo 12 da Resolução 297/2017 CG. Quanto ao auto de fração 40.832, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Foto. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de fração número 40.832, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não tem nenhum posicionamento de discussão do processo, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Está em som, Paulo? Desculpa, pessoal. Não, voto com o relator. Uma vez lido o relatório e votado, consignado na ata, secretário. E o processo foi votado por unanimidade pela manutenção do auto de fração. Belezinha? Quando você quiser, assim, tiver mais de um processo mesmo, membro, vamos alternar ele, porque cansa ler muitos processos ao mesmo tempo. Se quiser, a gente faz. Minha parte não tem problema, não. O item 4, apresentação e discussão de processos é relatado pelo relator André Luiz de Freitas. A palavra está aberta ao membro André para leitura do seu relato e voto. Relatório 163 de 2021. Interessado Expresso União Limitada. Processo 2021, final 3321. Número do auto 40.820, de 19/8/21. Dispositivo legal, Lei número 18.673 de 2014, artigo 6º, inciso 2º. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa intempestiva, protocolada na GR em 8/10/21. Relatório. Trata o processo do auto de infração número 40.820, lavrado em nome da empresa Expresso União Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Consta dos autos que a empresa utilizava a linha interestadual Uberlândia-Jataí para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Itumbiara-Jataí, Goiás. Constam dos autos o certificado de registro, licenciamento do veículo, carteira de motorista, as cópias das passagens, bem como os termos de qualificação das passageiras nos referidos percursos. A empresa foi notificada na forma legal em 23 de agosto de 21, notificação 323/2021, IAR recebida em 22/9/21. 4. Notificada na forma legal em 22/9/21, a empresa apresentou intempestivamente a sua defesa em 8/10/21, portanto, fora do prazo de 10 dias úteis, mas que passa a fazer parte integrante deste ato. Conforme o despacho 315, ficou caracterizado a reincidência específica para a empresa Expresso União Limitada, CNPJ 19.350/004157, tendo em vista que já foi notificado anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673 de 14, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 19/8/21. Alega, em resumo, em sua defesa e, portanto, apresentamos algumas das alegações relevantes. Inicialmente, faz um relato da autuação. A empresa alega que possui autorização da NTT para operação do serviço Uberlândia, Minas Gerais, Jataí, Goiás,
localidades estas que a empresa notificada possui autorização para embarque e desembarque de passageiros. A empresa alega que, no preenchimento do auto de infração, o agente responsável pela sua lavratura, Ironei Ângelos dos Santos, descreveu que a data da autuação seria 19/8/21 às 18h43 e tendo como localização a cidade de Rio Verde, Goiás. 4. A empresa, baseada no item 3, alega em seguida que no artigo 51 do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, o qual regulamenta a Lei 18.673 de 2014, ao tratar da lavratura dos autos de infrações, estabelece que no artigo 51, entre aspas, o agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. 5. A empresa alega ainda que no auto de infração está descrito que a lavratura do auto foi na cidade de Rio Verde, Goiás, e que, entre aspas, a suposta infração teria ocorrido em Centralina, Minas Gerais, e Itumbiara, Goiás. Continuando, a empresa ainda ressalta que, tendo em vista que a recorrente realizava o serviço em linha interestadual, é evidente que a GR não possui a competência para fiscalizar o serviço prestado pela recorrente, pelo que o auto deve ser anulado. 7. Que o auto de infração não deve prosperar, pois, segundo a notificada, o auto de infração é nulo por vício de origem ao ser editado em desacordo com as normas legais, ou seja, a infração ocorre em um local e o auto de infração é lavrado em outro, bem como pelo fato de que o agente fiscal da AGR exorbitou no exercício de suas atribuições ao fiscalizar uma linha interestadual que, segundo a empresa, seria de competência da ANTT. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado nulo. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende o requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois a empresa foi notificada na forma legal em 23/8/21 e a R recebido em 22/9/21, e protocolou sua defesa em 8/10/21, portanto, fora do prazo de 10 dias úteis, mas que, como documento, passa a fazer parte integrante deste ato e que, portanto, passo a analisá-la. 1. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Centralina, Minas Gerais a Jataí, emitindo bilhetes de passagem, constando como localidade de embarque a cidade de Centralina. Entretanto, os 2 passageiros, como consta do relatório circunstanciado em questão, embarcaram em Itumbiara, com destino a Jataí. 2. Que a empresa utilizou a linha federal Uberlândia, Minas Gerais, Jataí, Goiás, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Itumbiara, Goiás, a Jataí, Goiás. 3. A defesa apresentada, apesar de intempestiva, relata que o auto de infração é nulo por vício de origem, ao ser editado em desacordo com as normas legais, apresentados nos itens 3, 4 e 5 do relatório acima, e com fundamentação no artigo 51 do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, o qual regulamenta a Lei nº 18.673 de 2014. Portanto, assim o reconheço, cito o auto de infração 40.820 como nulo. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2
do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. É importante destacar que somente a AGR regula, controla e fiscaliza o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto número 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 40.820, ficou inconforme com os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.820, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais, e que a autuada trouxe a prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela anulação. Uma vez lido o relato e voto do membro André, palavra aberta aos demais membros. Quero proferir meu voto. Palavra aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado, Expresso União Limitada, processo 2021-002933-21, número do auto 40.820, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, prestar o serviço em terminal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, defesa tempestiva. Trata o processo do auto de infração número 40.820, lavrado em nome da empresa União, Expresso União Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Rio Verde, segundo o fiscal Ironei Ângelo Santos, por transportar 2 passageiros que embarcaram na cidade de Itumbiara, com destino à cidade de Jataí, Goiás, utilizando a linha federal Uberlândia, Goiás, Jataí, Goiás. Desta forma, a infração não se deu no trajeto Centralina, Minas Gerais, para Itumbiara, Goiás, como quer fazer crer a defesa. Os bilhetes de passagem foram emitidos pela empresa para o trajeto de Centralina, Minas Gerais, para Jataí, Goiás, em nome dos passageiros Rayane Cristine Ferreira Santana e Carlos Borges de Oliveira, consoante se vê nos autos. Não consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações devidamente assinadas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 323/2021 e AR datado de 22/9/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 5/10/2021. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Inicialmente, entendo que não procede a preliminar de que trata a defesa. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização, ocorrida no terminal rodoviário de Rio Verde, pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos, por transportar 2 passageiros que embarcaram na cidade de Itumbiara com destino à cidade de Jataí, utilizando a linha federal Uberlândia, Goiás, para Jataí. Desta forma, entendeu o fiscal que a empresa realizava o transporte rodoviário em terminal de passageiros. As alegações quanto ao mérito, caracterizadas no item 2 da defesa, são vazias e desprovidas de qualquer fundamentação e não desqualificam o auto de infração número 40.820. Pelos argumentos apresentados na defesa, indubitavelmente, o auto de infração número 40.820 deveria ser mantido. Porém, após criteriosa análise, entendo que a instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa Expresso União Limitada realizava o transporte rodoviário internacional de passageiros
consoante se vê no auto de infração número 40.820, relatório circunstanciado. A simples referência de emissão de bilhete de passagem para o trajeto Centralina, Minas Gerais, para Jataí, Goiás, que consta dos autos, indubitavelmente não comprova o ilícito caracterizado no auto de infração número 40.820. Não consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações devidamente assinadas para, no meu entendimento, comprovar que a empresa realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Entendo que a simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado não comprova que a empresa cometeu o ato infracional caracterizado na auto de infração número 40.820. Assim, na dúvida face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos no auto de infração 40.820. Voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.820, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante de que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anotação, observando que dispõe o artigo, parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/1909 e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta para comentários e discussão junto aos demais membros. Só que, em referência ao voto do Gilvan aqui, quando ele faz referência, que não tem o termo de qualificação, realmente não tem o termo de qualificação de passageiros aqui nesse processo. Nem a declaração, Paulo. Nem a declaração, né? Então, para mim, é totalmente vazio. Só falar que tirou uma passagem, para mim, não comprova o ilícito. De forma alguma. Sim. Algum outro comentário? E surgiu uma dúvida aqui agora. Porque o fato, os dois votos estão trazendo anulação. Perfeito. Só que os dois votos, pelo que eu escutei, têm argumentos distintos. Exato. O voto do Gilvan traz por falta de comprovação da prova através de declarações. Uhum. O voto do André, ele aceita o argumento de que o fiscal agiu de forma errônea. Então, o que eu entendi foi assim, o resultado é o mesmo, mas os caminhos são distintos. Eu vou esclarecer. O auto de infração ele foi lavado em estrada de rede Rio Verde. E o veículo vinha de Tumbiara para Rio Verde. Jataí. Para Jataí, exatamente. Só que ele fala que o veículo, que a infração se deu em Centralina. E, na verdade, não se deu em Centralina. Ele deu no ato da fiscalização, perfeito? Mas, no fim, eu também estou concordando com o relator com a anulação do auto de infração. O processo não comprova nada. Ok. Só para deixar bem claro que os dois relatos trouxeram o voto para anulação, só que cada um tem os seus argumentos. Ok? Então, em votação. Acompanho o voto do relator, né? Do André. Acompanho o voto do relator. Uma vez lido os votos do relator André e do membro Gilvan, consegui em ata, secretário, que o auto de infração foi anulado pela unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. O relatório nosso é o de número 164/2021. Interessada é a transportadora São José do Tocantins. O número do processo é o 2021-3786. O auto de infração é o 40857. O dispositivo legal, resolução normativa 105/2017, e a infração está tipificada no artigo 77, inciso 4, utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Dos fatos. Na data de 20/9/2021, em operação realizada na região de Goianápolis,
os agentes fiscais do ente regulador constataram a autorizatária Transporte São José do Tocantins Limitada, o endereço Avenida Brasil Norte, 16.655, sala 6, cidade Jardim, no trecho Goiânia-Anápolis, transportando passageiros utilizando o veículo de placa ONX 3586, marca Volkswagen, sem o devido registro ativo, motivo pelo qual foi autuada como impulso numa infração capitulada no artigo 77, inciso 4 da Resolução Normativa 105/2017. O veículo em comento estava sendo operado pelo motorista Olavo José da Silva, CNH 0277-992-6742 e CPF 302-711-26191. Em suma, é o relato dos fatos. Da defesa da autuada. Compilando os autos, tem-se que a autuada subscreveu o aviso de recebimento de autuação na data de 4/10/2021 e, ao insurgir-se contra o auto de infração, apresentou defesa protocolada na GR em 14/10/2021, sendo, portanto, considerada tempestiva para os efeitos legais decorrentes. Em seu exórdio, a autuada, no mérito, apresenta as seguintes argumentações justificadoras de seu objeto de pedir: a nulidade do auto de infração 40857, lavrado segundo o disposto no artigo 77, inciso 4 da Resolução Normativa 105. São eles: veículo registrado na GR. Assevera que o veículo ONX 3586 encontra-se devidamente registrado na GR e em nome da empresa autuada, sob o status, abre aspas, veículo em andamento de baixa, fecha aspas, informa que na data de 11/2/2021, a empresa requereu à GR a baixa do veículo em referência e, abre aspas, ocorre que o procedimento nunca foi finalizado, fecha aspas. Corroborando sua alegação, apensa aos autos documento emitido pela AGR. Menciona que o indeferimento de baixa se deve à existência de débito junto ao regulador, referente à taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. Afirma que tal fato a impede de exercer qualquer ato administrativo, incluindo a baixa do veículo em comento. 2. Do impedimento da finalização do procedimento de baixa. Entende a autuada que a alegação de impedimento no andamento do processo de baixa não tem amparo legal na legislação em vigor, afirmando que a restrição é ilegal e menciona o teor do artigo 54 da Lei 18.673, a seguir transcrito. Artigo 54. Para a realização de qualquer ato de que trata esta lei, é obrigatória a apresentação da certidão negativa de débito do ente regulador, exceto para os casos de defesa, recursos e expedientes, encaminhando documentos de resposta de solicitações deste ente regulador. Com base no dispositivo reto, entende que a lei, em momento algum, faz menção ao procedimento de baixa de veículo. Registra que o capítulo 8º, que trata dos veículos, menciona apenas o registro de veículos, omitindo a normatização de procedimentos de baixa. Do mencionado, aduz que o procedimento de baixa não pode ser vinculado à apresentação da certidão negativa de débitos. Conclui que apenas o registro de veículo possui a devida previsão legal na Lei 18.673, o que não ocorre com o procedimento de baixa, conforme consta no artigo 17, transcrito. Artigo 17. O pedido de registro de veículo deverá ser formalizado com os seguintes documentos. Inciso 1. Requerimento assinado pelo representante legal com firma reconhecida. 2. Relação dos veículos acompanhada de cópia autenticada dos respectivos certificados de registro e licenciamento de veículo. E seguro obrigatório, DPVAT,
emitidos pelo DETRAN. 3. Laudo final de vistoria, exceto para os veículos 0 km, e com nota fiscal emitida no período de 60 dias a contar da data de sua emissão. 4. Apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor em nome da pessoa jurídica e onde consta a identificação do veículo. E 5. Certidão negativa de débito da AGR, o qual eu grifei. 3. A inconstitucionalidade da norma que condiciona a finalização de procedimento de baixa à apresentação de certidão negativa de débito. Supondo a remota hipótese de que a legislação reta também se aplica aos procedimentos de baixa, traz à baila o entendimento consolidado no âmbito do STF e no julgamento da ADIM 173 e 394, entendeu da inconstitucionalidade da Lei Federal 7.711 de 88, a qual, abre aspas, obrigava as empresas a comprovarem quitação de crédito tributários como condição para a prática de diversos atos, dentre os quais o registro de contrato relativo à alienação de bens, fecha aspas. Frisa que o STF entendeu a norma como modo indireto de coerção ao pagamento de tributo. Prosseguindo em sua defesa, a autuada aponta 3 súmulas do STF versando sobre a matéria em análise. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apresentação de mercadoria como meio, a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos. Finalmente, a súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega e exerça suas atividades profissionais. Entendendo que esse tipo de restrição ofende o princípio condicional do devido processo legal, pois impede a empresa de plenamente exercer seus direitos de defesa e contraditório, a autuada pugna pelo cancelamento do auto de infração 40.857, lavrado ilegalmente em seu desfavor. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da fundamentação e voto do relator. Considerando que a empresa atendeu ao disposto no parágrafo de 1 a 5 do artigo 83 da Resolução 105 de 2017, já que foi notificada na forma legal em 4/10/2021, e protocolou sua defesa em 14/10/2021, assim como os requisitos básicos na formulação e apresentação previstos nos incisos de 1 a 4 do artigo 84 do mesmo instrumento legal, tem-se a mesma como apta a análise de seus argumentos e documentação apensada aos autos. Compulsando os autos, tem-se que o mérito da questão reside na temporalidade de validação do auto de infração, quando submetido à luz da legislação vigente. A sábia doutrina nos ensina que o ato administrativo é entronizado no mundo jurídico administrativo na sua lavratura por quem de direito, respeitadas as normas regulatórias impostas. No caso presente, o agente fiscal emitiu o AI com base na informação de que o veículo em comento não constava como registrado junto ao regulador. Registre-se que o mesmo desconhecia por completo o real motivo de tal situação, o que, aliás, constitui o mérito posto sob análise nos autos pela atuada. Feitas as considerações reto, observa-se que o ato administrativo em comento teve 3 momentos distintos no tempo. Impulsionado que foi pelo agente fiscalizador que o lavrou, pela autuada que requeriu a sustentação de sua validade e pelo ente regulador que indeferiu a solicitação. Isto posto, é de nosso entender que o mérito a ser considerado na análise reside na negativa e justificativa apresentada pela GR para se opor à pretensão da autuada. Assim o é, que na hipótese de sua aceitação, não existiria o processo em curso.
Na negativa do regulador em não proceder à baixa do veículo, seja por que motivo for, mantém o veículo sob o efetivo registro, o que conflita com o dispositivo motivador da lavratura do auto de infração, a inexistência de registro do veículo junto à AGR. Assim, considerando as arguições formuladas pela autuada, tendo estas como base a sustentação a legislação apontada nos autos, temos formado sólido convencimento a respeito. Motivo pelo qual apresento a seguinte manifestação de voto: anular o auto de infração 40.857, lavrado em desfavor da transportadora São José do Tocantins, embasado no entendimento de que as argumentações apresentadas pela autuada, bem como no amparo que a legislação suplementar lhe confere, não são suficientes para se opinar de forma contrária. Conclusivamente, submeto tal entendimento à apreciação dos demais membros no círculo dos pares. Uma vez lido relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Quero proferir meu voto. A leitura do voto do membro Gilvan. Interessado, transportadora São José Tocantins Limitada, processo 2021-002-937-8786, número do auto 40.857, inciso 4 do artigo 17, resolução normativa 105/2010-CR, e a utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. 1. Trata o processo com autuação número 40.857, lavado em nome da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrito no CNPJ sob o número 07.834.887.001.62, com base no inciso 4 do artigo 17 da Resolução Normativa 105/2007-CE. No auto de infração no 40.857 e no relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava na execução do serviço veículo não registrado na GR. Ao ser autuado, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, um trajeto Goiânia-Anápolis, utilizando o veículo de placa ONX 3586. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 417/2021 e AR recebida em 4/10/2021. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa conforme se vê nos autos. 2. Consta dos autos uma defesa apresentada pela empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, escrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183. 3. Ao mover, são duas empresas distintas, consoante se vê nas inscrições dos respectivos CNPJ. 3.1. Transportadora São José do Tocantins Limitada, escrito no CNPJ número 07.834.887.00162. 3.2. Expresso São José do Tocantins, escrita no CNPJ do Ministério da Fazenda, sob o número 02-227-767-00183. Em síntese, é o relatório. 1. Preliminarmente constatei que a empresa São José do Tocantins Limitada, escrita no CNPJ do Ministério sob o número 02-2-Ministério não tem legitimidade para apresentar defesa em nome da empresa transportadora. Vou solicitar novo link, tá? Encerrando isso. Aí já vai passar para a gente, né? Vou, agora. Retornando à nossa reunião, porque o nosso link caiu, nós estamos retornando com a continuidade do relato e voto do membro Gilvan. Item 3.2, Expresso São José Tocantins Limitada, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183. Em síntese, é o relatório. 1. Preliminarmente, constatei que, 1.1, a empresa São José do Tocantins, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183, não tem legitimidade para apresentar defesa em nome da transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07.834.887.00162, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas, embora pertençam ao mesmo grupo econômico. É este também o entendimento da Procuradoria Setorial ao analisar um caso similar e externar o seu posicionamento no termo do despacho 596/2021, processo número 2021-002903.009. 1.2.
que a empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o 07-864-887-00162, embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa e, desta forma, está caracterizada a revelia. Posto isso, e entendendo ser necessário analisar criteriosamente o que consta dos autos, solicitamos a coordenação de cadastro e licenciamento para opinar, pois as mencionadas empresas já foram objeto de autuação pela mesma infração em diversas oportunidades, em um curto período de tempo. Instada a se manifestar, a coordenação de cadastro e licenciamento informou que o veículo de placa ONX 3586, no período de 6/9/2017 a 8/10/2021, estava registrado na GR, em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, consoante se vê na informação prestada via e-mail. Desta forma, embasado na informação da coordenação de cadastro e licenciamento, entendo que não está caracterizada a infração tipificada no auto de infração número 40.857 e o auto deve ser anulado. Voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.857, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando o que dispõe o artigo, parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto 9.536, de 2015. Aqui eu faço um adendo. Realmente ela não apresentou a defesa foi apresentada com outra empresa, embora seja do mesmo grupo, ela não poderia fazê-lo, né? Mas, em face dessas infrações já foram constantemente repetidas, eu entendi que deveria ser analisado o auto, solicitei a informação do cadastro, e a informação do cadastro informou que, nesse período da infração, o veículo estava registrado em nome da empresa de São José do Tocantins. E, por isso, eu votei pela anulação do auto de infração. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Parece que não teve discussão, só lembrando que... Em relação ao funcionamento do Gilvan, eu acho assim, extremamente louvável, correto, é isso mesmo, apesar de estar havendo uma tendência de necessidade, do aspecto formal, mas já é entendimento nosso aí, já tem vários outros casos, né, a respeito aí, pela anulação do auto, no caso do não cadastramento. Só voltando nesse caso, caiu no mesmo procedimento anterior. Os dois focam na anulação do auto de infração, mas com situações distintas. No caso, o membro Wilson, ele recepcionou a defesa, entrou nos argumentos e trouxe a anulação. No caso, o Gilvan, ele entendeu ela ser revel, porque o polo passivo é distinto do auto de infração, então ele não poderia, de alguma forma, ser representado. Então, ela se torna inócula, se torna revel. Mas que, em análise, o auto, em função das condições que foi feito o auto, ex officio, ele está pedindo a anulação do voto. Só para deixar bem claro a distinção dos caminhos levados. Mas os dois pela anulação do voto. Em votação. Acompanhe o voto do relator. Uma vez votado, conseguimos em ata que o auto de infração foi anulado à unanimidade dos votos. Acompanha, relator. Algum Wilson outro... votou. Votou, André votou. Votou. Algum outro item da pauta, Cleusa? Não, encerramento. Então, só lembrando, gente, vamos lá no processo 175, assinar a ata e assinar a lista de presença, ok? E bom final de semana e bom feriado a todos. E se a gente for ter reunião na próxima semana, poderia passar o número dos processos Pedrezinha logo após a reunião, okay, que o SEI vai ficar inativo, né? Vai ficar inativo e segunda é feriado. Exatamente, para a gente ter o tempo para analisar. E a Terezinha informa para cada um. Isso. Ok. Pode ficar tranquilo. Bom fim de semana a todos e um feriado com muita paz e saúde. Abração, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.